Olá pessoal, bem-vindo ao canal Maravilha de Mulher, o canal mais empreendedor do Brasil. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre o assunto que está mais sendo falado no mundo inteiro e dessa vez não é. Nós vamos falar sobre as eleições dos Estados Unidos e o novo presidente que agora acabou de ser escolhido depois de muita agonia e espera, né? Porque, nossa, demorou bastante ali. O novo presidente dos Estados Unidos é o Joe Biden, algo que, sinceramente, pegou muitas pessoas de surpresa, eu, inclusive, porque não é comum que um presidente não se reeleja, né, no segundo mandato. A última vez que isso não aconteceu foi 4 ou 5 presidentes atrás, quando foi o George W. Sr., ele não se reelegeu. E nós vamos entender também que isso aí está mostrando já um sinal do que as pessoas querem e o que eles não querem. E para a gente entender, o presidente, quando ele é escolhido, o novo presidente ou o novo prefeito ou o que seja, geralmente é um reflexo da administração anterior. Então, se não foi muito bom, se as pessoas querem mudança, geralmente eles vão para uma outra filiação, que é o que tem ocorrido nos últimos anos nos Estados Unidos. Vai um presidente republicano, aí o pessoal depois quer mudar, aí vai um democrata, depois o pessoal não gostou de novo, aí vai para o republicano. Então tá fazendo essas mudanças e então geralmente isso é um reflexo da administração anterior. Aqui no Brasil a mesma coisa. O Bolsonaro, ele foi eleito não por ele foi eleito porque aquilo foi um reflexo da administração anterior, as pessoas não queriam de jeito nenhum o pessoal do PT ali, e aquilo então foi uma manifestação das pessoas, coloque outra pessoa, qualquer pessoa, menos a administração anterior. Então isso também é o que está acontecendo. Agora, vamos analisar então o que aconteceu com o Trump, porque ele fez muitas coisas boas no início, mas mesmo assim não foi suficiente para ele estar sendo reeleito. E o que isso reflete no Brasil? O que a gente pode aprender com o que está acontecendo lá? Então, por exemplo, no início, os Estados Unidos teve um crescimento do PIB deles foi em média de 3,5% no ano, nos primeiros 3 anos. A média do salário aumentou 2%. E no início desse ano, em janeiro de 2020, eles tiveram a menor taxa de desemprego dos últimos 50 anos, meio século, 3,5%. Foi a menor taxa já vista de desemprego. Que com certeza isso tudo desmoronou depois da pandemia, né? Agora está algo a mais de quase 15% a taxa de desemprego. Mas outras coisas, então, isso foi o que ele fez de positivo. O que aconteceu de negativo também durante a administração dele, antes até de acontecer tudo isso com o corona? Ele mudou a forma tradicional de governar, certo? A imprensa virou maior inimigo, em vez de ser um aliado, e ele começou a usar, né, o Twitter, as redes sociais dele, para ter aquela conexão com as pessoas, com seus eleitores. Ele rompeu alguns mecanismos, ele saiu do Acordo de Paris, ele teve problemas com a OMS, brigou no Alton e rompeu o status com a diplomacia. Então ele quebrou aquele status quo dos Estados Unidos como sendo um país diplomático. Então ele fez alguma dessas... isso foi o que aconteceu nos primeiros 3 anos. Nesse último ano, foi um ano muito conturbado, claro que para todos, né? E a taxa de desemprego aumentou muito. Mas a gente pode analisar que, independente disso, as pessoas estão mostrando o que eles querem e o que eles não querem, não é verdade? Então, por exemplo, também teve muitas revoltas, questão do racismo. As pessoas esperam que o líder possa saber lidar com isso, porque as pessoas são um reflexo do líder. E a gente está falando tanto isso aqui no canal, essa questão de liderança, na questão da cultura que a gente quer criar na empresa. E às vezes a gente vê as pessoas que estão ali, acima de tudo, vamos dizer, na coordenação do nosso país, e eles não têm estrutura emocional, inteligência emocional para lidar com pessoas, não estão sabendo unificar, e isso reflete nos seus liderados, e isso reflete na maneira que as pessoas interagem uns com os outros. Então, é para a gente começar a pensar já, será que essa é a maneira que os nossos liderados, que as nossas lideranças políticos devem agir? Ou será que é o momento a gente começar a mudar isso, né? Além de mudar, claro, tantas outras coisas que temos que mudar no país, aqui no Brasil. Então, eu também comecei a analisar algumas reações de algumas pessoas, o que eles acharam em relação ao Joe Biden ser presidente. E achei bem interessante o Roberto Kiyosaki, que ele é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele é um extremo capitalista, o cara, assim, ele vai totalmente contra tudo que a gente aprende em questão de financeiro, sabe? O cara é de outro nível. E ele, assim, falou que está revoltado, de uma certa forma, que ele lutou a guerra justamente para tirar o socialismo e o comunismo do país
E ele falou, e nós estamos voltando para isso. Nós estamos voltando com aquelas ideias socialistas que logo, logo vai virando mais pro comunismo, né? Então ele tá um pouco, assim, vamos dizer, extremo e muito com uma visão muito negativa, né, do que isso aconteceu agora, porque querendo ou não, isso vai refletir principalmente nas grandes empresas, nas pessoas que realmente investem muito, que fazem grandes negócios, né? Então essa mudança afeta muito. E pra gente entender, gente, o Brasil, ele é um país socialista, disfarçado de democracia, tá? Mas nós vivemos um país socialista onde todo o peso e toda a carga é posto nos empresários, é posto, né, como que fala, é como se assim, vamos, aquele sistema de Robin Hood, né, vamos tirar de quem é mais rico para dar pros pobres. Que a gente sabe que é um sistema que não funciona, porque vira uma coisa que é desigual, você tira a meritocracia, você tira a responsabilidade das pessoas de trabalhar para merecer, de fazer mais, né? Então a gente está criando uma cultura aqui no Brasil onde eu recebo primeiro, eu tenho primeiro e depois eu vejo se eu faço alguma coisa em retorno. E a gente já sabe que isso é um modelo que não funciona, sabe? O Irã, ele foi um país que ele era um país turístico, que as pessoas iam lá visitar e tudo, e foi incrível que da noite pro dia, pela questão da liderança do governo, dessa mudança pro socialismo, eles perderam tudo. E agora você nem vê mais ninguém mais falando sobre esse país. Então, infelizmente, num país que não é bem estabilizado com as suas leis, um governante que tem uma visão muito extrema, ele consegue realmente quebrar e mudar toda a cultura que o país estava em, todo o crescimento que o país estava indo, como a gente está vendo, né, acontecer na Venezuela, a gente está vendo acontecer na Argentina e, infelizmente, o Brasil estava encaminhando para isso, sim. Quando eu cheguei aqui 3 anos atrás, nós estávamos numa tremenda recessão e estava realmente as coisas muito, muito difícil. E querendo ou não, a gente é extremamente afetado pelas legislações e pelas coisas que acontecem no Brasil, no governo, né? Então, o que isso quer dizer, né? Vamos aqui entender um pouquinho o que isso quer dizer para o Brasil. Não tem como uma coisa que é mais importante, pelo menos para mim, né, que viajo lá fora, que trago produtos de fora também, que para a gente trazer tecnologia e trazer essas coisas para cá, é a questão do câmbio, né? O dólar chegou a um patamar absurdo esse ano, algo que eu jamais pensei que a gente iria ver, né? O dólar a R$6, que é algo que desestabiliza toda a economia, porque você vai tirando o poder de compra das pessoas, né? Você vai tirando a oportunidade da gente ter produtos de qualidade, porque de fora é muito caro e daí as pessoas não têm concorrência aqui, faz um produto de qualidade inferior e ainda com um preço bem alto, porque a concorrência dele tem um preço absurdo. Então isso é um processo que tem que mudar. Com o Trump ali, eu não sei se agora com essa mudança para o Joe Biden, se vai ter um impacto positivo para nós nesse sentido. Se a gente vai conseguir estabilizar e baixar um pouco o dólar em relação ao real. Então isso seria algo muito bom, porque daí vai facilitar as pessoas ter o poder de compra aqui, vai parar com esse desespero de exportação, que daí eles querem exportar tudo porque eles estão ganhando muito mais dinheiro e com isso a gente tem que comprar daí aqui as sobras e num preço muito mais elevado, porque está criando aquela questão da demanda e a demanda lá fora está muito alta. Ou eles estão preferindo, né, exportar. A gente está vendo isso acontecer com material de construção, com ferro, madeira. Enfim, então isso está gerando um impacto que a gente às vezes não sente de imediato. Bom, a gente está sentindo, né? Olha o preço do arroz, o preço das coisas ali no mercado. Então isso tudo está sendo impactado. Será que com essa mudança de presidente agora, se houver uma desvalorização um pouco do dólar, vai melhorar um pouco a situação do câmbio do dólar? Pode ser, e se for assim, show de bola. Joe Biden, porque eu quero voltar para os Estados Unidos um dia, ou pelo menos passear, né? Mas do jeito que tá o preço aí na passagem, meus irmãos vão ter que comprar para mim. Enfim, o que a gente pode então ver com tudo isso, tá? Não vai ser o fim dos Estados Unidos, tá, gente? O fato de agora o Joe Biden, ele não vai chegar ali e impor todas as coisas que ele quer, porque tem todo um Senado, tem toda uma Constituição que vai estar legislando tudo o que é feito ali.
Mas a gente pode aprender, nós podemos aqui aprender com os erros que eles cometeram ali. Califórnia cometeu grandes erros e Califórnia é um estado extremamente democrata. E eles foram muito severos em relação ao coronavírus e eles perderam bilhões, porque empresas grandíssimas saíram de lá e foram para outros estados que eram mais flexíveis, que eram mais, de uma certa forma, apoiam mais o empresário e tudo mais. Então, eles perderam aquilo por atuar de uma forma bem estrita. Nova York também perdeu muito, né? Nova York também perdeu muito, as empresas saíram de lá e foram para a Flórida. Então, a gente tem que ver como que o povo, ele vai ditar como as coisas vão. E se os Estados Unidos começarem a ficar numa situação muito ruim, ou eles vão mudar de estado, ou eles vão mudar de país. A pessoa tem essa opção, né? Então, a mesma coisa, a gente vai começar a ver como que vai se balancear a situação lá nos próximos meses. Mas agora, gente, a questão de tudo é que não importa onde você está, que governo você está, tá? Se aquelas pessoas que são inovadoras, disruptivos, criativos, tá? Aquelas pessoas que sempre buscam maneiras de melhorar, essas pessoas sempre vão ter espaço para crescer. Você assume as falhas, você assume teus erros, eles vão encontrar o seu lugar, tá? Então, esse tipo de pessoa, eu vejo aqui no Brasil, apesar de todas as dificuldades, né, tantas leis, questões trabalhistas, tudo, as pessoas crescem tanto e conseguem fazer tanta coisa. Por quê? Essas pessoas, elas florescem onde elas estão, independente de quem está no governo, quem que é presidente, quem que não é, quem que é o prefeito, enfim. Sempre haverá pessoas que vão fazer a diferença, porque isso está dentro delas. Então, a minha dica seria, independente se o teu candidato ganhar, nós temos agora para a prefeitura, né, várias coisas acontecendo agora de eleições também. Então, se o teu candidato ganhar, celebre, show. Se o teu candidato perder, tá, você vai ficar irritado, vai ficar chateado, mas a vida continua. Não deixe que aquilo te afete e te deixe desanimado, desesperado, porque quem determina o teu futuro é você, e não quem tá ali na frente. Porque, gente, o Trump, ou o Biden, ou o Bolsonaro, eles não vão ler os livros por você. Nem o Trump, nem o Biden, nem o Bolsonaro, eles não vão aprender uma nova habilidade por você. E nenhum deles também, e ninguém vai fazer o trabalho por você. Isso depende de você. Então agora é o momento para você estar fazendo a tua estratégia para o próximo ano, para você estar analisando o que você fez de certo, o que você fez de errado esse ano, o que você vai melhorar para o ano que vem. Isso depende de você, tá? Planejando aí os próximos 50 passos para você estar à frente, independente de quem vai estar aqui eleito, aqui no nosso município, no nosso estado ou no nosso país, tá? Isso depende de você. E no momento que você tem esse controle, aí tudo fica mais fácil, que você está controlando o que você pode. E você deixa aquelas coisas, como a gente disse, que é o inevitável, que você não pode controlar. Bom, gente, me diz o que vocês acharam aí do pequeno resumo do que aconteceu lá nos Estados Unidos e como que isso vai impactar aqui o Brasil. Se você está torcendo para que as coisas melhorem, o que você está mais animado para 2021, comente aqui embaixo, tá? Compartilhe esse canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas e se inscreva, ative o sininho aí, porque isso conta muito para a gente conseguir fazer essas mensagens chegar ao máximo número de pessoas, porque nós precisamos de pessoas conscientes que querem fazer a sua parte, querem crescer, querem fazer esse país mudar. Porque, gente, se uma coisa que nós estamos aprendendo, as pessoas precisam de liderança. Não adianta nada eu ficar aqui falando sobre como liderar, como ter uma cultura diferente na minha empresa, se quem está lá em cima me representando fala o que quer, é grosseiro, não tem respeito pelas pessoas. Isso vai ser uma coisa importantíssima dos nossos próximos líderes, eles saberem se comunicar, eles saberem tirar o melhor das pessoas, independente se está a favor ou contra, para que nós todos possamos chegar aonde nós queremos chegar, porque não tem como a gente fazer esse trabalho sozinho. Se alguma pessoa lá, algum presidente acha que ele tendo ali algumas pessoas apoiando ele vai conseguir fazer muita coisa, ele está errado. Ele precisa das pessoas e precisa de todo mundo ali acreditando na visão dele, e é o dever dele de fazer as pessoas entenderem onde ele quer levar o país. Então essa é a mensagem de hoje, espero que vocês tenham gostado e, gente, até a próxima! Tchau!